Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Smart Consulting. Hoje nós vamos estar falando sobre o Customer Service, a ferramenta de atendimento ao cliente do Dynamics 365, com foco nas atualizações desse ano de 2024, principalmente a inteligência artificial utilizando o Copilot. O meu nome é Lucas Carneiro e eu faço parte do time de desenvolvimento da Smart. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ferramenta do Customer Service, antes da gente mostrar na prática. Para aqueles que ainda não conhecem, o Customer Service é a ferramenta do Dynamics 365 que é voltada ao atendimento ao cliente. Então, ele tem recursos de gestão de ocorrência, criação de ocorrência, colaboração com outros agentes dentro da organização, e é uma ferramenta específica para sua organização, assim como todas as outras ferramentas do Dynamics 365, né? Ele tem esse diferencial de se adaptar à sua necessidade. E o Dynamics Customer Service Workspace, que é a ferramenta que a gente vai ver logo mais, ele ajuda os agentes a aumentar a produtividade com uma experiência semelhante à de um navegador com guias. Os agentes podem usar o aplicativo para trabalhar em várias ocorrências e conversas ao mesmo tempo. Ele é um aplicativo moderno e totalmente personalizável, de alta produtividade. O aplicativo também usa de inteligência artificial, tá? Para identificar casos semelhantes, artigos de conhecimento relevantes, assim, aumentando a produtividade do agente. E, igual eu falei, tudo isso específico da sua organização, né? A gente vai estar vendo aqui em detalhes como que funciona esse aplicativo, qual que é a cara dele e como que a gente faz essa configuração também, tá? Entrando um pouquinho aqui no detalhe de regiões de investimento dessa onda de atualização de 2024, a experiência do usuário, seja ele agente, administrador ou supervisor, teve uma mudança considerável, principalmente na democratização da configuração. A gente vai ver aqui que a gente não precisa mais ser um desenvolvedor expert para a gente estar configurando aqui a nossa ferramenta. Basta eu ter o conhecimento, que eu consigo fazer configurações tanto mais simples até um pouco mais complexas. Inovação aqui do Copilot com a inteligência artificial, a gente vai estar vendo aqui alguns recursos. O Omnicanal, que está atualizando para o Contact Center, que nada mais é do que várias portas de entrada para o nosso cliente entrar em contato com a sua organização, seja via chat ou via e-mail, tá? E o Contact Center da Microsoft, o diferencial dele também, já adiantando, é de ampliar essa porta de entrada para vários outros aplicativos. Então, você não precisa mais ter apenas o Customer Service, que é um aplicativo de atendimento ao cliente, para você ter um chat disponível, por exemplo. A gente consegue ter esse canal de entrada através de um aplicativo de vendas, por exemplo, um aplicativo do Field Service. Então, a gente consegue ter mais portas de entrada, né? Ampliar o omnicanal, não só para um aplicativo de atendimento ao cliente, mas para um aplicativo de vendas, igual eu já disse. Integração com o Teams, tá? A gente vai ter essa integração por ser um recurso, por ser um aplicativo nativo da Microsoft, né? A gente tem esse diferencial também de ter várias integrações nativas, das ferramentas da própria Microsoft. O roteamento unificado, teve algumas atualizações também, a gente vai estar vendo isso em detalhes. E o Contact Center, igual eu já falei, a atualização aqui do Omnichannel.
Alguns dados relevantes, tá, que a gente observou aqui de uma revista da Forbes: 96% dos consumidores estão dispostos a trocar de marca por um atendimento melhor. E a gente sabe, né? Com certeza, se a gente parar para pensar na nossa própria vida, a gente já, com certeza, alguém já teve alguma situação que não foi legal em relação a atendimento ao cliente, né? A gente sabe que a gente, como cliente, a gente sempre quer o melhor serviço, né? E hoje em dia isso é um diferencial no momento da venda. Aquele que oferece o melhor serviço tem uma vantagem em relação ao seu competidor, né? 60% dos clientes têm alta ou extrema disposição para mudar de marca devido a um mau atendimento, né? E menos de 4% dos consumidores permaneceriam leais a uma empresa que não oferece um serviço satisfatório. Então, assim, a gente sabe que um atendimento pode muito bem fidelizar, né, ou até mesmo afastar um cliente. A gente sabe que, na prática mesmo, né, quando a gente vai num lugar e o atendimento é muito bom, dificilmente a gente fala para alguém, né, nossa, fui em tal lugar, contratei tal serviço e o atendimento foi muito bom. Pode até falar para uma ou duas pessoas, mas agora quando o atendimento é ruim, a gente fala isso para todo mundo, a gente fala para os nossos amigos, para nossa família, a gente quer espalhar essa notícia para o máximo, maior número de gente possível, né? Quando o atendimento é ruim, a gente critica e critica muito. Então, esse atendimento ao cliente, você ter esse diferencial no seu atendimento ao cliente, pode fazer a diferença no momento da venda. Aqui já aprofundando um pouquinho mais nas áreas de investimento, tá? O Customer Service vai fornecer uma avançada área de trabalho para o agente com IA generativa, recursos de colaboração, novos recursos para aumentar a eficiência. Isso aqui a gente vai ver tudo na prática logo mais, tá? Mas a gente já adianta aqui que teve essa melhoria na experiência do usuário, tanto para o agente quanto para o supervisor. Que, igual eu já falei, tá? As experiências do usuário teve uma melhoria e a experiência de administração moderna também oferece uma experiência de configuração consistente, que unifica o gerenciamento. Então, isso aqui é o que eu falei anteriormente, é a democratização, né, da configuração, tanto para um administrador quanto para um supervisor. No momento prático, logo mais, vocês vão entender melhor isso. Mas é basicamente o que eu já falei, você não precisa mais ter um conhecimento muito aprofundado em desenvolvimento para fazer essa configuração desse aplicativo. A gente consegue fazer customizações tanto mais simples quanto mais avançadas, apenas com o conhecimento da ferramenta. Inovação aqui do Copilot e da IA, principalmente utilizando a IA generativa para analisar, fazer uma síntese de todas as interações e todo o conteúdo relacionado a ocorrências de clientes e ajudar o agente, né? Então, alguns resultados que a gente pode ver aqui, né? A redução de 12% no tempo de atendimento, 13% menos necessidade de assistência, aumento de 31% na resolução da primeira chamada. Então, é a inteligência artificial ajudando o agente a ser mais eficiente. Recursos do Omnicanal, igual eu já falei, que vai estar sendo atualizado para o Contact Center, né? Para ampliar a comunicação entre cliente e organização. E, igual eu falei, a gente tem vários canais de entrada no nosso contact center, seja ele um canal de chat, um chatbot mesmo, igual a gente já está acostumado, SMS, o canal do Teams, o próprio WhatsApp, Facebook. E um diferencial aqui é o canal de voz, tá? Que está vindo como atualização, que é bem legal. Infelizmente, ele vai estar disponível apenas em ambientes dos Estados Unidos, mas logo mais a gente deve estar fazendo alguma demonstração aí sobre o canal de voz também, tá? Ele funciona da mesma forma, igual um chatbot escrito, só que, obviamente, pela voz, falado no telefone, né? Então, em vez da gente conversar com o chatbot, a gente fala com ele via telefone. Integração com o Teams, igual já falei, basicamente já adiantando para vocês, é a gente poder utilizar o Teams dentro da ferramenta do Customer Service. Eu não preciso mais ficar trocando de tela para eu ter essa integração. Eu consigo ter todas as minhas ferramentas dentro de uma tela só. E igual eu falei, o Contact Center, o que ele mudou, devido
a forte vinculação, né, do CRM, a falta de integração com outros sistemas, a Microsoft resolveu trazer esse diferencial para o mercado, que é literalmente ter esse contact center, essas funcionalidades avançadas, né, de IA generativa, criação de e-mail, enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe, em várias ferramentas, não só apenas no, na ferramenta de atendimento ao cliente. A gente pode ter em ferramentas de vendas, em ferramentas de field service, project operations, enfim. O roteamento unificado é um diferencial também que veio nessa atualização, tá? A gente vai falar sobre ele também quando a gente mostrar o aplicativo de configuração, mas é basicamente o que fazer com as ocorrências após elas serem criadas. Porque vamos supor, por exemplo, uma caixa de entrada via e-mail. Um cliente envia um e-mail e aí esse e-mail é convertido para uma ocorrência. Após isso, a gente precisa rotear essa ocorrência ou para uma fila ou para um agente específico com base em, por exemplo, poderia ser, né? Com base em habilidades do agente, capacidade, enfim, a gente tem tanto regras mais básicas, igual eu já falei, quanto regras até mais avançadas, mais complexas, que utilizam até de inteligência artificial para fazer essa classificação e esse roteamento. Pessoal, essa foi a apresentação, beleza? Caso vocês tenham interesse, a gente vai estar disponibilizando aqui um link para você fazer uma avaliação gratuita, tá? E você experimentar a ferramenta por conta própria. Basta você clicar aqui em experimentar gratuitamente, colocar o seu e-mail e ele vai criar uma instância aqui do Customer Service para você avaliar por 30 dias. A gente consegue estender, tá? No final, na última semana aqui desses 30 dias, a gente consegue estender por mais 30 dias também. E aqui, pessoal, a gente vai dar uma olhada então na prática, a gente vai ver as principais funcionalidades, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, já estou aqui com a ferramenta aberta, tá? Esse aqui é a cara da nossa aplicação. Para aqueles que não conhecem, a gente vai dar uma pincelada rápida aqui nas funcionalidades básicas também, tá? Mas a gente já pode perceber aqui no nosso painel lateral direito o chat aqui com o Copilot, disponível para a gente fazer uma pergunta ou escrever um e-mail. E o interessante aqui dessa ferramenta, tá, é que o conteúdo gerado pela IA, ele é um conteúdo específico da sua organização. A gente tem os artigos de conhecimento, no qual nós vamos fazer um upload prévio de alguns documentos específicos da sua organização, que contém informações que possam vir a ajudar o agente a resolver qualquer tipo de problema do cliente. E no caso, o Copilot vai sintetizar essa informação e trazer de uma forma mais clara e mais direta aqui para o agente. Então vamos ver aqui em ação um pouquinho, vou abrir aqui essa ocorrência de problemas técnicos, tá? Para aqueles que não conhecem, a gente tem uma visualização aqui de ocorrências já atribuídas ao agente e ocorrências também disponíveis para trabalhar, ok? No caso, num cenário normal, o agente simplesmente poderia escolher a ocorrência para trabalhar, ou também a gente tem algumas funcionalidades de atribuição automática, ok? Escolher essa aqui de problemas técnicos. Beleza, já abri aqui a minha ocorrência. A gente pode perceber que o painel lateral aqui deu uma expandida, tá? Já adiantando, a gente vai falar de cada um deles pessoalmente, mas já adiantando, aqui ele traz os detalhes do cliente. Sempre que eu abro uma ocorrência, o formulário, ele vai trazer os detalhes do cliente com algumas informações básicas, além das ocorrências recentes desse cliente. Voltando aqui para o Copilot, que é o que a gente quer ver, a gente já pode perceber que ele traz para a gente uma solução, uma sugestão de pergunta. Como resolver problemas técnicos na máquina de café Contoso Ultra com a luz piscando e sem funcionar? No caso, você pode estar se perguntando de onde que ele tirou essa informação toda aqui, né? Sendo que o título é só problemas técnicos. Mas essa ocorrência, ela foi gerada a partir de um e-mail, tá? Que foi enviado para uma caixa pré-configurada anteriormente e existe uma automação que converteu automaticamente esse e-mail em uma ocorrência aqui no nosso sistema. Uma atualização até desse ano foi até a democratização dessa configuração. Hoje você não precisa ser um desenvolvedor com muito conhecimento para aplicar isso.
Basta você ter o conhecimento da ferramenta e da configuração que você consegue abrir novas portas de entrada, entre aspas. Então, aqui, o cliente especifica: estou enfrentando alguns problemas técnicos na minha máquina de café Contoso Ultra, a luz está piscando sem parar e a máquina não está funcionando. Então, é daqui que o Copilot faz uma síntese de todo o conteúdo e sugere uma pergunta para a gente. Se eu clicar, igual eu falei anteriormente, ele vai buscar na nossa base de conhecimento, tá? Uma base de conhecimento específica da sua organização e vai trazer a resposta aqui para a gente, para auxiliar ele na solução do problema desse cliente, tá? Então, é bem legal, assim, ajuda bastante em um cenário em que tem um novo agente na empresa, por exemplo, que não conhece muito bem o processo ainda da empresa. Ele não precisa ficar buscando documento e ler todo o documento até encontrar a informação que ele precisa. Basta ele perguntar aqui para o assistente que ele vai trazer a resposta para ele. E até mesmo um funcionário que já tem mais tempo de casa, da mesma forma, ele economiza tempo e pode focar-se em outras atividades e ter mais eficiência, né? Falando um pouquinho mais aqui da nossa linha do tempo, a gente pode perceber também que ela traz todas as interações, tá? Que foram feitas com esse cliente. Então, se eu exibir aqui, a gente já pode ver um e-mail automático que foi enviado para esse cliente, confirmando a abertura do chamado dele, também configurável nessa caixa de entrada, igual eu falei anteriormente. E a gente consegue ver aqui também o Copilot também no resumo dessa ocorrência. Então, da mesma forma que o Copilot aqui no painel lateral faz uma síntese da timeline e da ocorrência, o resumo funciona da mesma forma, só que ele vai trazer um resumo de toda a interação que foi feita naquela ocorrência. Então, por exemplo, o cliente relatou enfrentar problemas técnicos, foi aberta uma ocorrência em resposta e atribuído para eles um número de acompanhar. Aguardam uma resolução mais breve possível. Conforme a gente vai ter mais interações com o cliente, essa timeline vai aumentando e o resumo também vai compactando essa informação. Como é um cenário de demonstração aqui, né, pessoal? O primeiro e-mail aqui de entrada está bem curto, então assim, tá até bem tranquilo. Agora, pode ter um cenário em que o cliente coloca muita informação ou até mesmo informação em excesso no e-mail. Então, o Copilot ajudaria bastante aqui nesse resumo. Falando um pouquinho mais do formulário, a gente já pode perceber aqui também um cronograma de SLA. E o SLA serve, para quem não conhece, ele é meio que um deadline para o atendimento. Ou seja, aqui para o primeiro contato, por exemplo, eu tenho um tempo pré-definido para eu realizar esse primeiro contato com o cliente. E da mesma forma, eu tenho um tempo para resolver essa ocorrência. No caso aqui também, ambos são configuráveis. Eu coloquei 1 hora o primeiro contato e 8 horas a ocorrência resolvida. Isso quer dizer que eu tenho 1 hora para enviar um contato para esse cliente e 8 horas para resolver essa ocorrência a partir do momento que ela é criada. A gente já vai ver logo mais, tá? A solução aqui desse SLA. Falando um pouquinho mais sobre os campos aqui, a gente tem como classificar, né, a nossa ocorrência. Nada de muito novo, no caso a gente pode definir um tipo, a gente poderia cadastrar produtos previamente, número de série, a gente tem várias origens no qual o cliente consegue abrir chamados, a gente pode atribuir direitos a essa ocorrência, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Enfim, deixa eu salvar aqui esses dados. Todos esses campos aqui, pessoal, são personalizáveis, tá? Para quem ainda não conhece o Dynamics, todos esses campos são personalizáveis. Então, se você não tem necessidade de um tipo, a gente pode remover. Ou se você tem mais tipos de ocorrência, a gente consegue adicionar aqui na caixa de opção. A gente consegue reorganizar o formulário. Então, o Dynamics, ele tem esse diferencial, esse destaque de se adaptar à sua organização e às suas necessidades. Falando um pouquinho mais sobre o Copilot e a IA, a gente vai interagir aqui com o cliente através da timeline e vai enviar um e-mail para ele para a gente resolver aqui esse SLA de primeiro contato.
Então, vou vir aqui na minha timeline, clicar no maisinho, vou clicar aqui em e-mail para enviar um e-mail para ele. Vocês podem perceber que aqui ele já me jogou aqui para escrever um e-mail automaticamente, e ele já me deu aqui algumas opções também de prompts para ele. E se a gente perceber, a gente tem aqui um criar rascunho com o Copilot. Tudo o que a gente consegue fazer aqui nesse lado direito, a gente consegue fazer aqui dentro também, tá? É a mesma coisa em lugares diferentes. Eu vou clicar aqui em criar rascunho com o Copilot, que eu acho que aqui ele fica mais interessante. Então eu vou clicar em um prompt desse sugerido mesmo, sugerir uma chamada, para a gente ver ele em ação. Basicamente, é o Copilot criando um rascunho de e-mail para a gente, no caso, com aquilo que eu pedi, né, para ele sugerir uma chamada. A gente tem a opção de usar as fontes de conhecimento também. Aqui a gente consegue até mesmo utilizar sites, tá? Então, se porventura eu precisar informar o cliente de algum processo ou alguma informação que está no site, eu consigo pedir isso para o Copilot, pedir para ele incluir no e-mail, o Copilot consegue acessar e sintetizar essa informação. A gente consegue também tradução, tá? Isso aqui ajuda bastante no cenário que você tem clientes internacionais. A gente tem uma gama de idiomas aqui muito grande, então a gente não precisa mais ir no Google Tradutor ou no chat GPT da vida, mudar de aba, copiar, colar e aí trazer tudo de volta para enviar um e-mail. A gente consegue fazer tudo aqui em uma janela única. Conseguimos também ajustar a resposta do e-mail, tá? Eu consigo deixar mais curto e mais amigável, se eu quiser. E da mesma forma também consigo deixar mais longo e mais formal, como vocês viram lá. Beleza, aqui ele encurtou, deixou menos formal, mais amigável. Eu consigo descartar o rascunho e recomeçar. Uma vez que eu aceito esse rascunho, eu preciso clicar aqui em manter, tá? Se eu não clicar aqui em manter, ele não vai enviar. Isso daqui ainda não está salvo no meu e-mail. Então eu preciso clicar aqui em manter para eu aceitar esse rascunho. E aí sim eu consigo enviar esse e-mail, tá? A gente também consegue inserir assinaturas, pessoal, beleza? Deixa eu ver se eu consigo inserir uma aqui rapidinho. A gente tem assinaturas globais e a gente tem assinaturas pessoais também, tá? Deixa eu pegar a minha aqui. Então, pessoal, eu criei uma assinatura aqui rapidinho. O que que eu vou fazer? Eu vou sair e vou entrar aqui de novo rapidinho para a gente ver a minha assinatura em ação, tá? Eu coloquei ela como padrão. Isso significa que sempre que eu criar um e-mail, ela já vai estar aqui para mim previamente cadastrada, tá? Então, vamos lá. Eu vou sair aqui, vou descartar esse rascunho mesmo. Vou adicionar um e-mail. Então, a gente já pode ver aqui que a minha assinatura já veio aqui, igual eu cadastrei previamente. E eu novamente vou criar um outro rascunho do Copilot, só que dessa vez eu vou descrever o que eu preciso. Informe ao cliente o código de postagem 001. Ele deve enviar ao endereço Avenida Principal, número 3000, Centro, São Paulo, São Paulo, 11.010.010. Informe ao cliente para iniciar o processo de garantia. Aqui, pessoal, ó,
No caso, eu estou pedindo para ele sintetizar um rascunho, informando o cliente para ele postar o produto dele no Correios para esse endereço para iniciar o processo de garantia. Aqui vocês podem ver, eu tive que colocar o endereço na mão, mas poderíamos, por exemplo, usar as fontes de conhecimento nesse cenário. Como eu não vou ter uma fonte de conhecimento que vai atender esse caso específico, eu tive que colocar aqui. Mas se a gente tivesse uma lista, por exemplo, de todos os de todos os endereços de assistência técnica separado por estado ou por cidade, enfim, se eu tivesse essa lista, essa relação, eu poderia usar aqui a fonte de conhecimento que ele iria talvez conseguir fazer essa, esse cruzamento de dados e falar, essa aqui é a assistência mais próxima dele. Vou gerar aqui o rascunho e tá aqui. Vou manter. Ele até assinou aqui 2 vezes. Beleza, uma vez feito isso, eu vou colocar um título qualquer. Eu vou colocar aqui primeiro contato só para a gente saber, tá? Que é o de primeiro contato. Então, beleza. Numa vez feito isso, basta eu clicar aqui em enviar, que eu vou estar enviando esse e-mail. E já falando um pouquinho mais aqui das atualizações, a gente pode perceber que a gente está em uma caixa de correio muito similar aqui ao Outlook. Essa é até uma das atualizações que veio nessa onda de 2024. A gente consegue adicionar agora dinamicamente os destinatários e até mesmo o remetente desse e-mail. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar a Mônica, uma usuária que eu criei aqui para demonstração também, eu consigo de uma forma muito mais fácil. Falando um pouquinho sobre as opções aqui no lado direito, ele já me pesquisa aqui na base de conhecimento automaticamente, tá? Pelo título da ocorrência, e o objetivo é ele tentar me trazer mais informação para eu conseguir auxiliar esse cliente. Às vezes eu vou redigir um e-mail e tem um documento aqui que ele está falando sobre o assunto que vai me ajudar, ou que é o problema do cliente. Eu consigo facilmente abrir esse documento e obter essa informação. Então, eu vou enviar aqui esse e-mail, tá? E assim, aqui mais um diferencial, né, a integração aqui com o próprio Outlook, né? Como é uma ferramenta nativa Microsoft, ela conversa nativamente com vários outros produtos da Microsoft também, e o Outlook é um deles. Então, eu não preciso agora sair da minha ferramenta e ir para o Outlook, procurar o e-mail daquele cliente, colocar lá e redigir o e-mail. Agora eu consigo fazer tudo isso mais rápido dentro de uma única ferramenta, dentro de uma única tela. Então, é um ganho assim muito grande. Vamos atualizar aqui o resumo, tá? A gente pode ver aqui como é que ele tá. Acho que esse aqui foi o último que eu criei. Vou atualizar aqui para ele trazer o último e-mail enviado também. Aqui. Foram sugeridas algumas verificações. A última interação foi realizada por Lucas Carneiro, da Smart Consulting, fornecendo orientações detalhadas e seus contatos para suporte. Ou seja, toda a interação que a gente colocar aqui, pessoal, não só e-mails, tá? A gente tem mais outras opções aqui. A gente consegue colocar uma tarefa e vincular algum outro agente, um compromisso no Teams, um compromisso pessoal, um telefonema, até mesmo uma observação. Eles vão aparecer aqui na nossa timeline, obviamente, e vão fazer parte aqui da síntese do nosso resumo também, tá? A gente tem também aqui os detalhes, que é quase a mesma coisa do resumo, só que ele vai trazer, assim, em tópicos e de uma forma mais, os pontos mais relevantes aqui da nossa linha do tempo, tá? Pode vir a ser útil também. Falando aqui do SLA, a gente pode perceber que ele não resolveu sozinho, né? No caso aqui, ele ainda está contando. Igual eu falei, passou de 30 minutos, ele ficou aqui com um aviso. Porém, eu já enviei aqui o meu e-mail, né? Então, eu vou só marcar aqui para a gente resolver o SLA e ver aqui o íconezinho de resolvido. No caso, eu estou simulando, pessoal, tá? Um primeiro contato, manual, obviamente. Mas essa automação aqui a gente conseguiria fazer, tá?
a gente consegue pular essa etapa aqui de eu ter que vir aqui e marcar um sim. Eu consigo automaticamente resolver esse primeiro contato após eu ter enviado esse e-mail, tá? Então, beleza. Falando um pouquinho mais aqui sobre os ícones do painel lateral, igual eu falei anteriormente, a gente tem os detalhes do cliente, vão trazer todos os detalhes desse cliente, alguns detalhes, né? As ocorrências recentes que foram abertas por esse cliente. E se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vai ter as pesquisas de conhecimento, que é basicamente a mesma coisa aqui do Copilot, só que é, o Copilot vai me dar a resposta, né? E o artigo de conhecimento vão me trazer a lista de artigos relacionados a essa ocorrência. A gente pode ver que ele pesquisa aqui automaticamente pelo título da ocorrência para ver se ele encontra alguma, para ver se ele encontra alguma coisa. E a gente consegue personalizar isso daqui também, tá? No caso, hoje ele está jogando título, mas se a gente quiser colocar, não sei, algum outro campo, às vezes algum campo personalizado de subtítulo ou tipo e subtipo também, às vezes, poderia ajudar. Scripts do agente não tem nenhum aqui, mas scripts do agente eles são checkpoints, checklist, desculpa, para auxiliar os agentes em o que fazer, no caso. Então, por exemplo, nesse cenário aqui de problemas técnicos, o agente iria iniciar um processo de garantia. A gente poderia ter um script do agente aqui de como iniciar o processo de garantia. Ele seria um passo a passo em literalmente como fazer esse processo. Passo 1, obtenha o número de nota fiscal. Passo 2, informe no código de postagem para o cliente. E assim vai sucessivamente ajudando a gente em como fazer esse processo. O suporte inteligente, ele funciona também aqui com o Copilot, e ele vai ser sugestões de artigos de conhecimento e sugestões de ocorrências similares. Como é um ambiente de demonstração, eu ainda não tenho artigos nem ocorrências suficientes para a gente ter essa similaridade e essa sugestão. Então aqui a gente não tá aparecendo nada, mas em um ambiente real, em que você teria muitos artigos de conhecimento e muitas ocorrências até similares, muito provavelmente, isso daqui poderia ajudar também, né? No caso, a gente poderia ver alguma solução que um outro agente ofereceu para um cliente também aplicar da mesma forma aqui. Aqui a gente tem o chat do Teams, que seria basicamente o chat do Teams, literal, embedado aqui dentro do aplicativo. Então, da mesma forma, por exemplo, que eu não preciso sair do app e ir para o Outlook para mandar um e-mail, eu consigo simplesmente clicar no ícone do Teams aqui, que eu vou ver todos os meus chats disponíveis, todas as pessoas que me chamarem eu vou conseguir ver aqui também. Então, é a integração com o Teams. Eu não preciso mais sair do aplicativo para ir para um outro aplicativo. Eu consigo abrir o Teams aqui direto numa tela só. Então é bem útil, ajuda bastante aqui na colaboração entre os agentes, né? Então, beleza, pessoal. Acho que aqui a cara aqui da nossa ocorrência. A gente tem aqui também alguns anexos, tá? É possível colocar anexos na ocorrência. É, Se eu não mostrei, eu vou mostrar aqui novamente algumas visualizações de gráficos, tá? Algumas ocorrências ativas por agente, por SLA. Então, a gente tem aqui um painel de insights, todo personalizável, tá? Todos esses gráficos são personalizáveis. E a gente consegue também adicionar painéis mais avançados como o Power BI, ok? Então, beleza, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui da configuração. Vou abrir aqui o centro de administração. Esse ano teve uma atualização que democratizou um pouco mais essa configuração aqui do nosso centro de atendimento, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, algumas configurações da ocorrência
E a gente tem criações automáticas de registro e regras de atualização. Então, é isso daqui que mapeia uma caixa de e-mail escolhida anteriormente e cria as ocorrências a partir dos e-mails. Vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Já tem aqui 2 criados, tá? No caso, esse daqui seria do primeiro atendimento, que eu demonstrei anteriormente, e esse seria de uma fila personalizada. Bom, pessoal, é basicamente isso aqui que a gente tem na ocorrência, tá? De funcionalidade. Existe uma base de conhecimento, tá? Que foi carregada previamente, no qual existe esse conhecimento lá. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o aplicativo do Hub do SAC, vocês vão conseguir ver melhor. Aqui, ó. Documentos sobre acionamento de garantia. Então, é daqui que o Copilot consegue tirar essas informações. Ele consegue também buscar na web, mas a grande maioria das informações vão vir aqui dos nossos artigos de conhecimento, ok? E isso é muito útil, porque é específico da sua organização. E em um cenário, por exemplo, vamos supor que, por algum motivo, todas as entregas vão atrasar em 2 dias em todo o Brasil, vamos supor. E aí, esse problema vai ser resolvido só no final dessa semana. Eu conseguiria subir um artigo aqui sobre isso, explicando isso e porquê desse acontecimento, e colocar também uma data de vencimento até o final dessa semana. Ou seja, toda ocorrência que for aberta relacionada a esse assunto, o Copilot vai sugerir a pergunta, vai trazer a resposta através do artigo de conhecimento para o agente vai conseguir auxiliar o cliente, responder o cliente, e a partir do momento que chegar no prazo de solução desse problema, o artigo simplesmente vai vencer. Então, ele não vai ficar mais publicado e essa informação não vai ser mais encontrada, a não ser que tenha que tenham ocorrências criadas previamente sobre isso, né? Mas o artigo de conhecimento em si, ele vai ficar como vencido, então você não vai conseguir encontrá-lo aqui nos ativos, né? É, então, beleza, a gente consegue fazer perguntas livres. Como limpar as máquinas de café? E aqui, como é um cenário de demonstração, pessoal, a gente está assim, bem simples aqui, né? Um cenário de uma empresa que vende máquinas de café, então, no caso, o Copilot aqui iria funcionar especificamente para a sua organização também, tá? Deixa eu mostrar aqui uma outra parte aqui da IA, que é o portal. Mas ele está demorando aqui um pouquinho. Vamos aguardar que ele carregar. Uma vez que eu mostrar aqui o canal de chat, a gente vai abrir o aplicativo de administração e a gente vai ver um pouquinho das configurações, tá? Foi rápido. Ele já me mostra aqui que eu sou o próximo da fila. Opa. Olá, eu sou o Bob, um assistente virtual. Como posso ajudar hoje? Olá. Então, beleza, pessoal. Perguntei aqui para ele como funciona o processo de garantia. Ele trouxe aqui o documento, tá? O mesmo documento ali que a gente viu anteriormente na nossa base de conhecimento.
E isso daqui faz parte do Contact Center, que é uma atualização também que veio nessa Wave de 2024, que é ampliar esse canal de entrada, esse canal de comunicação do cliente com a organização. Então, normalmente, né, você teria esse canal de entrada apenas em um aplicativo de atendimento ao cliente, mas o Contact Center da Microsoft consegue ampliar isso para outros aplicativos, como, por exemplo, o Sales de vendas, ou Product Operations para organização de projetos, enfim. Deixa eu continuar a conversa aqui com o bot, que eu vou querer mostrar a transferência para um agente e um outro recurso de inteligência artificial. Estou tendo vários problemas com a minha máquina de café Contoso Ultra. Estou muito decepcionado com a compra. Como resolver o problema dela não ligar? Você é bem assim, aberto propositalmente. Ah, aqui ele trouxe o processo de garantia novamente. Mas aí vamos pedir para falar com o agente. Mas aqui também, pessoal, a gente pode perceber. Isso aqui é um bot, tá? É um bot do Copilot, que ele foi embedado aqui nesse canal aqui do, do Contact Center. E ele tem um recurso de IA generativa também. Então, ele está olhando para alguns documentos e tem até alguns sites, se não me engano, no qual ele busca essas informações, ok? E isso também é configurável e personalizável da sua organização. Vou pedir para falar com o agente. Ele vai me transferir. Se eu voltar aqui para o aplicativo, aqui, a gente já veio uma solicitação. Deixa eu ir para a página inicial antes de aceitar. Vou aceitar, vai abrir um chat. E o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Resumir a conversa. Então, da mesma forma que o Copilot consegue fazer uma síntese da ocorrência, da timeline, ele consegue também resumir aqui a conversa com o nosso bot do Contact Center para literalmente trazer apenas os destaques, os pontos mais importantes aqui que o cliente relatou para o agente. Em um cenário real, essa conversa aqui poderia ser muito mais extensa, o cliente já poderia estar há muito tempo no atendimento, e um outro ponto aqui da IA, se a gente perceber aqui em cima, é o sentimento do cliente que ele traz aqui para a gente, então um sentimento ligeiramente negativo. Isso ajudaria muito a gente em saber como melhor atuar nessa ocorrência, né? Às vezes o cliente já está ali há muito tempo, ele poderia estar um pouco mais nervoso, né? Então, o agente teria o máximo de informações possíveis para ajudar esse cliente da melhor forma. Então, no caso que ele traz o resumo, o cliente entrou em contato com a assistência virtual, buscando informações sobre o processo de garantia, em seguida relatou problemas com sua máquina de café e o Bob forneceu orientações de tentar resolver o problema dela não ligar. Após isso, o cliente solicitou falar com a agente humano. Então, assim, isso aqui ajuda bastante, né, a resumir a conversa, obviamente, e o sentimento aqui do cliente é uma informação bem legal também, né? Traz, com o máximo de informações, a gente consegue ter um melhor atendimento possível. A gente tem também algumas outras funcionalidades aqui do chat, como, por exemplo, selecionar um texto. A gente consegue iniciar uma consulta. Aqui, ele mostraria alguns outros agentes, tá? Como é um ambiente de demonstração, ele não está mostrando aqui, mas normalmente teriam outros agentes trabalhando nessa fila, e eu conseguiria fazer uma consulta com outro agente também. Seria basicamente igual eu abrir o Teams aqui e chamar o colega ali no privado, mas a gente consegue fazer isso por aqui também. Fica vinculado, né?
diferença é que teria esse vínculo registrado aqui na conversa. A gente consegue transferir para uma outra fila ou agente. A gente consegue fazer anotações, o resumo, já mostrei, e um link para a conversa. A partir dessa conversa, a gente consegue criar uma ocorrência também, tá? A partir dela, eu consigo pesquisar o cliente se ele já existir. No caso, eu vou colocar aqui para mim e vou criar uma nova ocorrência. Vou simular aqui. Então, vai ser um tipo solicitação. Solicitação de garantia. Aqui eu vou colocar todos os produtos, o número de série, a descrição, a origem. E você pode perceber que eu estou fazendo tudo dentro de uma tela só. Eu não estou precisando mudar a minha janela para eu fazer isso. Tudo isso dentro de um único local. Eu poderia salvar e encaminhar para alguma outra fila, tá? Ou até mesmo essa própria fila de atendimento. E existem também outras regras de roteamento, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente abrir as configurações. Esse encaminhar também funciona com roteamentos. Você pode perceber que ele já está aqui me dando a opção de rota. Então, pessoal, aqui a gente já pode perceber que a gente conseguiu criar uma ocorrência. Esse aqui a gente está vendo a conversa, tá? Só para não confundir. Mas a gente consegue ver o cliente associado a essa conversa, a ocorrência que foi criada. Após o vínculo, né, já apareceu aqui mais algumas informações, como, por exemplo, as ocorrências recentes do cliente. Aqui alguns detalhes da conversa. E aqui a timeline vinculada à ocorrência. Vou informar aqui para ele que eu abri uma ocorrência sobre a solicitação dele. E eu vou tentar mudar aqui o sentimento. Aqui, ligeiramente positivo. Beleza, eu vou encerrar aqui. Tá? E igual eu falei, pessoal, sobre o Contact Center, a ideia aqui do Contact Center é justamente abrangir esse canal aqui de entrada de chat e o Copilot aqui também no painel, tá? Então, esses recursos, tanto o Contact Center quanto o Copilot no painel lateral, a gente consegue ter eles em vários outros aplicativos do Dynamics, não só o Customer Service. A gente consegue ter no Sales, no Project Operations, no Field Service, e se não me falha a memória, acho que são só esses, mas muito provavelmente com o avanço da tecnologia, né, a Microsoft deve estar implementando essas funcionalidades em quase todos, se não todos as suas ferramentas, as suas soluções. Então, beleza, vamos falar aqui um pouco mais sobre as configurações, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o aplicativo de administração do Customer Service, né? A gente faz aqui as nossas principais configurações. Eu já estou com o aplicativo aberto aqui, só demonstrar o caminho que eu fiz para chegar aqui. Sempre que a gente clica aqui no nome do nosso aplicativo aqui em cima, deixa eu fechar. A gente clicar nesse nomezinho aqui, a gente vai abrir todos os outros aplicativos nos quais você tem acesso, tá? Então, a gente saiu aqui do Customer Service Workspace e a gente veio aqui para o centro de administração do Customer Service, ok? Então, aqui é a nossa cara inicial. E igual eu falei, uma das atualizações que veio nesse ano de 2024 foi justamente a democratização dessa configuração. Então você não precisa mais ser um expert em desenvolvimento, basta você conhecer a ferramenta que você consegue fazer configurações tanto básicas e até um pouco mais avançadas. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Vamos criar aqui uma nova porta de entrada para a gente receber as nossas ocorrências via e-mail, ok? Então, a gente vai primeiro criar uma fila.
fila básica. Atualmente, a gente está recebendo todas através dessa daqui, atendimento N1, e-mail de entrada, atendimento @smartdemo. Então, eu vou criar uma nova porta de entrada via e-mail, tá? Eu vou chamar de caixa prioritária. Prioritária, meu Deus. E aqui, só para título de demonstração mesmo, vou colocar o meu e-mail pessoal aqui dessa conta, tá? Que eu estou utilizando aqui para demonstrar. Mas normalmente, um ambiente real seria um e-mail de integração, né? Não seria um e-mail de um usuário utilizável, assim, entre aspas. Beleza, eu criei aqui uma fila. A gente pode perceber que ele está convertendo o e-mail em atividades, todos os e-mails em atividades. E aqui a gente já aparece uma opção para a gente, regra de criação e atualização de registro. É aqui que a mágica acontece, que ele vai converter os e-mails para ocorrências. Então, basta a gente clicar aqui nos três pontinhos, criar a regra de atualização e atualização de registro. Ele já vai vincular automaticamente a minha fila anterior e eu vou colocar. A regra vai ser caixa prioritária também. Nossa Senhora. O tipo de atividade a ser monitorada vai ser e-mail. Sim, eu vou querer responder automaticamente. Eu vou escolher um modelo de e-mail nativo, tá? Mas a gente poderia cadastrar novos modelos de e-mails específicos da sua organização, até mesmo personalizar os que já existem também. Vou salvar. Uma vez salvo, pessoal, a gente vai vir aqui na etapa 2, que são condições a serem validadas antes da gente criar essa ocorrência. Se eu deixar aqui do jeito que está, todo o e-mail, tanto enviado quanto recebido dessa caixa que eu adicionei aqui, ele vai ser convertido em ocorrência. A gente não quer isso. A gente quer apenas os e-mails que chegam, né? Os e-mails que eu envio não tem necessidade de criar uma ocorrência. E talvez também seja interessante a gente adicionar até algumas outras regras específicas da sua organização. A gente vai entender aqui agora. Vou colocar aqui o nome da regra e-mail to case prioritário. E aqui as condições que ele vai avaliar desse e-mail antes de criar a ocorrência. Então, igual eu falei, as regras são específicas da sua organização, mas tem algumas regras aqui que eu acredito que sejam um padrão de qualquer caixa de entrada via e-mail, tá? Então, primeiro a direção do e-mail tem que ser a direção de entrada, ou seja, os e-mails que eu recebo. E o campo de, que é o remetente, ele tem que ser diferente da própria caixa de e-mail. Porque no cenário perfeito, né, seria uma conta de integração e poderia existir cenários em que essa conta está enviando e-mails para ela mesma. Então, a gente não quer criar ocorrências desses e-mails, né? Então, a gente só vai criar ocorrências de e-mails que não são o meu, no caso, o da própria caixa de entrada, né? Deixa eu ter que pegar aqui o e-mail. Um minuto. Beleza, estou aqui com o meu e-mail. Então, beleza. Todos os e-mails que satisfazerem a essa regra aqui, eles vão ser convertidos em ocorrências também. E a gente consegue adicionar outras características também, tá? Não apenas essas aqui. Se eu quiser. Aqui são campos de e-mail, tá? Mas porventura, se eu quiser olhar a categoria do e-mail, o assunto, se contém determinada palavra. A descrição, enfim, a gente consegue utilizar de vários outros campos aqui para fazer essa configuração também, tá? Vou salvar. E uma vez que eu salvo essa regra, ele vai criar automaticamente para a gente um fluxo no Power Automate que vai literalmente fazer toda a mágica aqui de criar a ocorrência para a gente uma vez que ele passa nessa verificação. Então, a gente conseguiria também personalizar ainda mais o caminho de criação dentro do fluxo, tá? Eu não vou demonstrar aqui, que já seria desenvolvimento Power Automate, mas é possível, tá? Beleza, aqui a gente já tem a nossa regra criada
Isso significa que todo e-mail que eu enviar para essa caixa prioritária, e na verdade é esse e-mail aqui, o meu pessoal, ele vai ser convertido para uma ocorrência. A ocorrência vai ser criada. Mas ainda falta mais um passo, que é o passo de rotear essa ocorrência para alguma fila. No caso, a gente vai criar essa regra aqui de roteamento agora, tá? A gente vai vir aqui em roteamento, conjunto de regras básicas de roteamento. A gente tem também o roteamento unificado, tá? Que ele é mais avançado, mais complexo. Ele, além de fazer o roteamento para as filas específicas, ele consegue fazer também uma atribuição direta para o usuário. Ele requer um licenciamento adicional, mas ele tem essa vantagem de, além de atribuir para a fila, ele já pode atribuir direto para um agente, com base em habilidades específicas desse agente e capacidade também, tá? Então, beleza, vamos abrir aqui as regras básicas de gerenciamento. E que a gente já pode ver que a gente já tem uma de caixa de entrada que eu criei previamente. A gente tem um atendimento urgente e o atendimento N1. Vamos entender aqui um pouquinho? Deixa eu abrir esse N1 aqui, que é o padrão. Então, para toda ocorrência criada, ele vai verificar aqui alguns critérios e, dependendo do critério, ele vai fazer uma determinada ação. No caso, se a minha ocorrência for criada com a origem igual a e-mail e a prioridade diferente de alta, significa que ele automaticamente vai encaminhar todas as ocorrências que passarem nessa regra para a fila atendimento N1. E o mesmo vale aqui para o atendimento N1 urgente. Todas as ocorrências que foram criadas com origem igual a e-mail e a prioridade igual a alta, ele vai encaminhar para a fila atendimento urgente. Hoje a prioridade ela é criada sempre normal, tá? Mas a gente vai fazer uma alteração aqui. E aquela regra que a gente criou anteriormente, a gente vai criar as ocorrências daquela fila, ocorrências de nível alto. Então, essa caixa prioritária aqui, ó, sempre que eu enviar um e-mail para essa caixa, a ocorrência vai chegar no nível alto. Como que a gente faz isso? A gente vai abrir aqui o fluxo, tá? E aqui eu vou usar, pessoal, a regra já existente, ok? Mas eu poderia estar criando outras regras também, caso eu queira. Então, esse aqui é o fluxo que foi criado a partir daquela regra, ok? E a gente vai fazer uma leve alteração aqui no Create a Record, que é o criar a ocorrência, e a gente vai colocar aqui a prioridade alta. Beleza, só isso. Salvar. Agora, toda ocorrência que chegar através dessa caixa, ela vai chegar com a prioridade alta. E aí ela vai cair aqui nessa regra. Essa daqui não, essa aqui é a de criação da ocorrência apenas. Vai cair na regra de roteamento. Ele vai cair aqui nessa regra, que vai ser a origem igual a e-mail e a prioridade igual a alta. Eu vou desativar e vou criar mais uma regra só para vocês verem também a criação e o funcionamento, tá? No caso, eu vou criar uma regra para a gente rotear as ocorrências criadas via portal, ou seja, origem via web. Esse é o portal. Criar uma nova fila rapidinho.
Então, vou adicionar aqui a fila portal, fila que eu criei previamente, ok? Tal. E aqui a regra vai ser bem simples. Origem igual a portal. Eu não vou nem olhar a prioridade. Origem igual a web. Então, independente da prioridade, se a ocorrência tiver a origem web, ela vai ser encaminhada aqui para essa fila portal. Só vai fechar. Então, beleza, a gente já tem aqui 3 regras de roteamento e cada uma está encaminhando para uma fila específica. Vamos ativar a nossa regra. Beleza. Feito isso, a gente já consegue testar aqui a nossa entrada. A gente vai só ativar a regra de criação que a gente não ativou anteriormente, tá? Essa daqui é a regra de criação do registro, tá, pessoal? Só para a gente não confundir, existe a regra de criação e depois a regra do roteamento. A criação, você vai criar a ocorrência, literalmente, o roteamento você vai definir para qual fila que aquela ocorrência vai. Então, beleza, aqui já está ativo. Já iria funcionar. Vamos fazer um teste, vou enviar um e-mail, tá? Corta aí na edição. Ocorrência, teste, 14/8. Então, pessoal, já estou aqui com um e-mail. Então, pessoal, estou aqui com um e-mail aberto, tá? Vou fazer um teste. Vou enviar aqui para a caixa de correio que eu cadastrei previamente. Ocorrência teste só para a gente ver funcionando. Eu vou enviar um outro para o atendimento também. Ocorrência atendimento. E a gente vai criar também via portal. Deixa eu só pegar o link do portal, né? Importante. Então, beleza, pessoal. Eu tô aqui no portal, tá? Que eu criei previamente, igual eu mostrei o nosso chat. A gente também consegue criar ocorrências via portal, tá? Então, vou criar aqui um caso. E igual eu mostrei anteriormente, a gente fez uma regra de roteamento que toda ocorrência criada via portal, ela vai para a fila portal, ela não vai para a fila atendimento nenhum. Então, vamos fazer um teste aqui. Ocorrência portal. Ele já vai buscar aqui para a gente também, tá, pessoal? Que é um recurso do portal. Ele já vai mostrar aqui para a gente também todos os artigos de conhecimento que têm algum conteúdo similar ao título da ocorrência. Isso é mais uma camada
prévia, antes dele realmente criar um caso, para ver se a gente consegue encontrar alguma informação prévia nos artigos de conhecimento, tá? Assunto padrão, tipo pergunta, descrição, ocorrência portal. Aqui são os anexos, tá? Eu vou, só para demonstrar que a gente consegue colocar anexo, colocar aqui um print. Beleza? Vou criar. Criar. Beleza, ocorrência criada. E se a gente voltar lá no nosso aplicativo, vamos abrir aqui o Customer Service Workspace, né, para a gente visualizar as ocorrências. Deixa eu fechar essas outras abas aqui. Ah, nossa, aqui é outra coisa. Deixar aberto aqui. Fechar. Então, pessoal, abrindo aqui, voltando aqui no nosso aplicativo, o Customer Service Workspace, a gente já consegue ver aqui todas as ocorrências que eu criei, tá? Tanto ocorrência atendimento, atendimento N1, a ocorrência teste no atendimento urgente e a ocorrência portal na fila portal. Então, a gente tem aqui 3 portas de entrada, 2 via e-mail para filas diferentes e uma via portal também para uma fila diferente. Então, assim, a gente consegue ver o ganho aqui em configurar essas caixas de entrada, né? Em ter vários canais de atendimento para os nossos clientes. Então, um ganho muito grande aqui em relação ao contact center, né? E a facilidade de configuração também é muito interessante. Voltando aqui para o aplicativo de administração, a gente também, igual eu mostrei, igual eu falei, a gente tem vários canais de atendimento, né? Só para mostrar um pouquinho para vocês, aqui é o canal de chat do Omnichannel, e só para mostrar a gama de opções, a gente consegue criar canais do Facebook, do Teams, SMS, WhatsApp. Então, todos esses canais são métodos no qual o cliente pode entrar em contato com a sua organização. Até mesmo um canal personalizado, tá, de chat. É literalmente igual o portal que eu mostrei. Ele vai conversar, ele pode conversar com o bot antes, se você implementar um bot e cadastrar ele lá. Ou ele também pode conversar diretamente com a gente, se estiver disponível. Enfim, a criação de canais aqui é bem interessante. Uma atualização que veio também nesse ano é o canal de voz. Porém, ele vai estar disponível apenas em ambientes dos Estados Unidos, tá? Ainda não chegou aqui para a gente no Brasil. Porém, ele funciona em português. Como que funciona o chat de voz? Ele funciona literalmente igual o chat escrito que eu mostrei do portal. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse chat aqui, ó, que a gente conversa com o bot, se ele abrir aqui, abriu. O canal de voz funciona da mesma forma que um chat escrito, só que, obviamente, na voz, falado. O que eu falar no meu microfone, ele vai conseguir entender, vai escrever aqui a minha fala, e o que o agente falar, ele vai ser retornado em formato de voz para mim, só que, obviamente, via telefone, né? O canal de voz, igual eu falei, ele está disponível apenas nos Estados Unidos. Deixa eu abrir o aplicativo aqui para mostrar para vocês apenas a opção de criação do canal. Ainda é o mesmo aplicativo. Aqui, ó. A gente já pode ver o canal de voz disponível. A gente gerencia números de telefone também associados, né, à nossa conta, justamente para vão ser aqueles números no qual você tá bem explicativo aqui, né? Gerenciar os números de telefone para os canais de voz e SMS, tá? Então, isso aqui é bem interessante. A configuração dele é um pouquinho mais complexa, tá? Mas talvez a gente lança mais um outro vídeo de atualização aí para vocês verem o canal de voz em ação, tá? Acho que é bem legal.
Voltando aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, a gente vai falar também das configurações de SLA, no qual a gente consegue criar contratos de SLA específicos, tanto específicos de clientes quanto específicos de alguma situação da ocorrência, tá? Então, vamos supor, uma ocorrência que tenha uma prioridade alta, por exemplo, a gente pode criar um SLA com uma duração mais reduzida. Então, por exemplo, aqui é padrão, tá? Tem só um cenário, mas, por exemplo, eu configurei o primeiro contato para ser realizado em 1 hora no máximo. E depois de 30 minutos ele vai dar um aviso para esse agente. E a ocorrência é resolvida da mesma forma. Ele tem 4 horas para um aviso e 8 horas para resolver essa ocorrência. Tudo isso aqui é configurável, pessoal. Igual eu falei, a gente pode também definir alguma regra para esse SLA aqui, tá? Deixa eu desativar ele, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Aqui, criar item do SLA, prioridade. Então, só para vocês entenderem também, aqui é a partir de quando que ele vai ficar disponível e aqui é quando que ele resolve. Então, a partir de quando que ele vai ficar disponível? Quando o campo created on, que é a data de criação, contém dados, ou seja, foi criada uma ocorrência. E ele vai resolver quando for, por exemplo, o status igual resolvido. E aqui também no a partir, né? Eu esqueci. A prioridade, né? Igual a alta. Então, sempre que a prioridade for igual a alta, ele vai ativar esse SLA especificamente. E aí a gente consegue colocar o tempo que a gente quiser aqui. No caso, seria para. Aqui não seria o primeiro contato, né? Teria que ser ocorrência resolvida. Então, para ele resolver a ocorrência de prioridades altas, ele teria tempo que você quiser colocar, 45 minutos e 2 horas e meia, por exemplo. Enfim, aqui ficaria a critério da sua organização. Vou salvar? Vou fechar, não vou salvar, não. Esses aqui são os SLAs, tá? E igual eu falei, a gente também consegue criar SLA específicos para clientes, que são os direitos. Igual eu tinha comentado lá atrás, cada cliente pode ter o seu direito específico e cada direito pode ter também o seu SLA padrão. Ou seja, se fazer um cenário, vamos supor que a Microsoft é o seu cliente e a Microsoft tem um direito VIP. E o SLA do direito VIP é primeiro contato em 30 minutos e ocorrência resolvida em 2 horas. A gente consegue criar esse SLA específico, tá? A gente cria esse direito da Microsoft e vincula aqui no cliente. Então, uma vez vinculado, todas as ocorrências daquele cliente vão ser criadas naquele direito e vai ter que ser aquele tempo cadastrado previamente no SLA. Então, a gente consegue especificar o tempo de atendimento de cada ocorrência através desses direitos de cada cliente. Então, é bem interessante. É, Falando aqui do espaço de trabalho, pessoal, uma coisa que eu até esqueci de mostrar, perfil de experiência do agente, a gente consegue personalizar aqui as funcionalidades aqui do nosso Customer Service Workspace, tá? Tanto aqui o painel lateral, Copilot e Teams, e até mesmo a nossa caixa de entrada. Foi um item que eu esqueci de mostrar. A caixa de entrada nada mais é do que uma outra visualização da página inicial, só que ela tem uma estrutura bem parecida com o Outlook, né? A gente pode ver aqui algumas opções de caixas de entrada, literalmente, e aqui os itens que estão selecionados nessa caixa. Tudo aqui é configurável, tá? Essa daqui, por exemplo, caixa de entrada eu coloquei depois, não é nativa, mas ela está olhando todos os e-mails e e-mails enviados para mim. Então, é literalmente a minha caixa de entrada do Outlook aqui dentro do aplicativo. Então, é mais uma integração, né? Mais um passo a menos que eu tenho que fazer, né? Se eu quiser olhar meus e-mails, eu não preciso abrir o Outlook lá na minha caixa de entrada. Eu posso simplesmente
clicar aqui em caixa de entrada novamente, e eu vejo que todos os meus e-mails do Outlook. Se a gente procurar aqui, ó, a ocorrência teste que eu enviei anteriormente. Aqui, ó, eu recebi. Voltando aqui para a configuração, igual eu falei aqui, a gente consegue personalizar a caixa de entrada, e um diferencial é justamente entidades personalizadas também na caixa de entrada. Então, pode ser que a sua organização tenha uma entidade personalizada, como, por exemplo, não sei, fatura. Existe fatura também aqui na Ativa, mas a sua organização tem uma tabela fatura personalizada e você quer mostrar todas as faturas aqui na nossa caixa de entrada. Todas as faturas, por exemplo, ativas. A gente consegue fazer essa configuração e mostrar essas caixas personalizadas. E também personalizar as nativas. Então, eu consigo alterar o tipo de registro, qual que é a configuração, enfim, cada registro vai ter a sua opção. E aqui a gente consegue colocar os tipos de registro, tá? Então, eu consigo adicionar algum tipo personalizado, caso eu tenha interesse. Aqui são os recursos do Copilot, os recursos do painel lateral, como o script do agente, pesquisa de conhecimento. E aqui é uma seção de entidade da ocorrência. Isso aqui é interessante para talvez que você tenha um site externo. Quando a gente abre aqui uma ocorrência, deixa eu abrir uma qualquer aqui. Quando a gente abre uma ocorrência, ele abre um modelo de sessão dessa ocorrência. Então, a gente pode perceber que se a gente olhar com mais detalhes, o esquema de visualização desse aplicativo ele é um pouquinho diferente, ele é um esquema de abas. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o meu cliente, eu vou ter uma nova aba aqui do cliente e eu tenho a aba da ocorrência aqui do meu lado. Então é meio que, meio não, é bem um estilo de navegador, né, no qual eu vou abrir aqui, por exemplo, uma ocorrência, no qual eu tenho literais abas. Eu vou conseguindo mudar aqui da mesma forma que eu tenho aqui no meu Microsoft Edge. E o modelo de sessão, ele nos permite em adicionar abas personalizadas, até mesmo abas que apontam para sites externos. Então, por exemplo, se eu quiser abrir, por exemplo, o site da Smart Consulting aqui no meu painel lateral, eu consigo. No meu painel lateral, não, no meu modelo de sessão, eu consigo. Então, por exemplo, eu consigo abrir esse site aqui dentro do meu aplicativo. Aqui dentro. Deixa eu demonstrar. Vamos criar um modelo de seção de entidade. Nome Smart. Nome exclusivo SMT Smart. Genérico. Não. Não, acho que é genérico sim, perdão. Caixado. Título Smart. Smart. Coranguia. Resumo do cliente.
A gente vai criar aqui um modelo de guia. Vai pegar aqui, endereço, vai digitar aqui em URL. Então, pessoal, estou aqui com o meu modelo de sessão criado, tá? Previamente, no qual eu tenho guias adicionais de resumo do cliente e aqui o meu site externo da Smart Consult. A gente vai ver aqui ele em ação. Eu vou aqui adicionar mais um modelo. Smart. Só vai fechar. Beleza, então mudei aqui o meu modelo de sessão da entidade. Vamos voltar para o aplicativo. Vamos atualizar. E abrir uma ocorrência qualquer. Então, pessoal, aqui a gente já pode ver em ação o nosso site externo aqui, ó. E ele já abriu também o resumo do cliente. Ele abriu as duas guias que eu coloquei no meu modelo de sessão. O resumo do cliente vai ser bem similar ao que já estava aqui. Aqui vai ter algumas conversas, mas enfim, o que é interessante. Então, pessoal, se a gente perceber, ele já mostrou, ele já trouxe aqui para a gente ó, as nossas guias que a gente colocou anteriormente. Tanto o resumo do cliente, que é uma guia nativa, e a guia aqui da Smart Consult, que é o meu site externo. Então, eu estou aqui com o meu site dentro aqui da minha ferramenta. Então, às vezes você tem algum sistema externo que você faz algum tratamento de dados qualquer, enfim, e você quer abrir esse site dentro aqui da ferramenta para economizar tempo, ou até mesmo para, enfim, qualquer que seja o seu objetivo. A gente consegue adicionar essas guias, esse site aqui na nossa guia personalizada. Então, é bem interessante. Voltando aqui para o centro de administração, a gente também consegue personalizar algumas configurações do formulário, que é justamente também uma iniciativa da Microsoft, está democratizando mais essa configuração aqui do Customer Service Workspace. Então, a gente consegue, por exemplo, personalizar os formulários do nosso aplicativo aqui no centro de administração. Então, se você quer adicionar um novo campo, ou se você quer esconder um campo do formulário, reorganizar o formulário, você não precisa mais de um desenvolvedor para fazer isso. Você, como supervisor ou gerente do seu centro de administração, ou até mesmo proprietário, você consegue fazer essa configuração tanto no formulário completo de ocorrências quanto no formulário rápido. Só voltando aqui a diferença, esse seria um formulário completo, tá? E o formulário rápido seria aqueles formulários que aparecem aqui no nosso painel lateral. Então, eu estou aqui na página inicial e vou clicar aqui em nova ocorrência. Esse daqui seria um formulário rápido. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá, ó. Tipo, cliente, título, produto, número de série, assunto, descrição, origem, prioridade, status. Vamos dar uma alterada aqui nesse formulário. Eu vou vir aqui em formulário rápido. Eu consigo até escolher o formulário rápido, tá? Que formulário que vai ser o rápido. Vou configurar. Aqui ele vai abrir o editor de formulário nativo dele, tá? Que já vai ser um pouco
pouco mais de desenvolvimento, mas ainda assim não é complexo, é bem simples de se entender. É o estilo drag and drop aqui, né? Vou arrastar as caixinhas, então é bem simples. Então vamos dar uma alterada aqui nesse formulário, por exemplo. Eu vou tirar produto, número de série e assunto, por exemplo. Então aqui, ó, produto, vou ocultar. Número de série, vou ocultar. Assunto está aqui, por algum motivo ele está oculto também, mas ele está aqui, ó. Tá vendo que eu estou selecionado? E que assunto? Ocultar. E eu vou adicionar uma nova coluna. Nova coluna de tabela. Minha coluna personalizada. A gente pode ver aqui que a gente tem vários tipos de dados no Dynamics, tá? Que ele aceita texto, número, moeda, enfim. Campos lookup para outras colunas. Vou colocar aqui um campo texto só para facilitar. Então, eu estou criando uma nova coluna na minha tabela de ocorrência e vou adicionar ela ao formulário. O único lado negativo, pessoal, de estar fazendo isso aqui é que, dependendo do fluxo de desenvolvimento da sua organização, você pode ter, em um mundo perfeito, né, um cenário ideal, você teria 3 ambientes na sua organização. Um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. O de desenvolvimento você desenvolve, o de homologação você testa e o de produção é o que você está usando no dia a dia, né, para os seus clientes. E você fazer essa alteração aqui, você vai estar alterando apenas naquela solução na qual você se encontra. Então, eu estou aqui no Trial Customer Service, por exemplo. Vamos supor que esse daqui fosse o meu ambiente produtivo. Eu já estaria alterando a última solução, que é a solução de produção. Ou seja, as alterações que eu fizer aqui, elas não vão estar no meu ambiente de desenvolvimento. Então, vamos supor que você fez algumas atualizações, beleza, deu certinho, você colocou em produção, todo mundo começou a usar seu novo campo. Igual vai estar aqui, que eu vou colocar. Cadê? Minha coluna personalizada. Se porventura tiver alguma atualização que venha do ambiente de desenvolvimento, ela vai passar por desenvolvimento, homologação, e quando ela chegar aqui em produção, essa nova coluna não vai estar aqui, porque ela não foi feita no ambiente de desenvolvimento, ela foi feita no ambiente de produção. Então corre o risco de você perder as atualizações que você fez aqui, tá? Isso já vai ser um pouquinho mais complexo, teria que ter uma análise de desenvolvedor, mas talvez você não perca se você estiver alterando formulários personalizados, tá? É um pouquinho mais complexo, mas saiba que existe esse lado negativo. Dependendo do tipo de estrutura que está no seu deploy, você pode perder as atualizações, tá? Mas você consegue fazer isso em um ambiente de desenvolvimento, e uma vez no ambiente de desenvolvimento, uma vez salvo e publicado, ele vai estar no ambiente de desenvolvimento, uma vez que ocorreu o deploy para produção, essa atualização vai vir junto, tá? Então, eu coloquei aqui a minha coluna personalizada, já ocultei os outros campos. Você pode perceber que eu cliquei aqui em salvar e publicar, tá? Se a gente não clicar em salvar e publicar, ele não vai alterar. Eu tenho tanto que salvar e depois publicar para valer a alteração. Uma vez feito isso, já posso voltar aqui para o meu aplicativo e a gente vai atualizar aqui a página. A gente vê o novo formulário aqui de criação rápida. Nova ocorrência. Então tá aqui, pessoal. Minha coluna personalizada. Coluna. Você pode perceber que os outros campos não estão aqui mais, eles estão ocultos. Em ocorrência. E assim a gente adicionou um campo e removeu os outros. No caso, a gente não removeu da tabela, tá, pessoal? A gente só ocultou eles aqui do formulário, mas eles ainda existem. E bem simples, bem rápido, eu adicionei um novo campo e personalizei meu formulário. Então, assim, bem legal, democratizou bastante essa configuração, bem mais simples. Aqui é o formulário completo, tá? A gente não vai ver a ocorrência, porque a gente alterou o formulário rápido, não foi o formulário principal. Mas a gente também consegue alterar o formulário principal da mesma forma.
Eu vou voltar. Aqui. Seria o formulário completo que eu iria configurar. Então foi isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenham conseguido absorver bastante conhecimento. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham aprendido também bastante. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre a ferramenta, a gente está disponível. Basta entrar em contato com algum consultor da Smart, o link vai estar disponível. E muito obrigado.